mensagem que nós vamos ouvir é uma mensagem poderosa da parte de Deus, registrada por um servo, um filho de Deus chamado Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículos 18 em diante diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais homens à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros, homens com homens. Então deram início à sucessão desses atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requeriu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Que o Espírito Santo nos dê uma mensagem poderosa a partir desse texto, e que a presença de Deus dê um vislumbre no nosso coração do seu amor, da sua bondade e do seu aviso aqui, porque Ele está nos avisando grandes coisas aqui. Eu gostaria nessa mensagem abordar sobre o homossexualismo, sobre a teologia da prosperidade no meio gospel, sobre idolatria e sobre a ira de Deus. Todos esses temas em uma breve palavra, porém uma palavra profunda. Gostaria de meditar com vocês e gostaria de dizer que o homossexualismo, a teologia da prosperidade, ou seja, a ganância que foi falada aqui, e todo esse falso evangelho que tem se pregado e imergido na idolatria humana, eles fazem parte apenas de um assunto: a falta de Deus na vida do homem. O texto então de Romanos fala: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E as pessoas não vão ter desculpas, serão indesculpáveis, porque os atributos de Deus, tanto os visíveis quanto os invisíveis, são claramente conhecidos. Deus é real. Diz o louco no seu coração: não há Deus. Uma pessoa que tira Deus da sua história, ele comete suicídio emocional, espiritual, físico. A sua vida não tem sentido. Por isso diz o louco no seu coração: não há Deus. Querido, se Deus não existe, então tanto faz matar uma pessoa quanto derrubar uma árvore. Por isso tantos estudantes chegam nos campos universitários metralhando todo mundo, porque os professores deles pregam que Deus não existe. Deus não existe, por que eu tenho que ter uma vida moral? Porque eu tenho que respeitar o próximo.
Então, na verdade, todo o problema das pessoas, eles têm como base a falta de Deus na história. E como o texto de Romanos trata, eu quero apenas tratar desses 3 assuntos relacionados à falta de Deus: homossexualismo, a idolatria e a teologia da prosperidade do mundo gospel. E eu quero já de antemão dizer que tanto o homossexualismo quanto a idolatria, a teologia da prosperidade do mundo gospel, eles estão associados à falta de Deus. E você vai entender por que eu quero trazer isso como mensagem profética. Eu sou um profeta de Deus e eu quero dizer pela palavra de Deus para o seu coração. O homossexualismo, em primeiro lugar, todos nós sabemos, é um desvirtuamento do natural. O texto diz, semelhantemente os homens deixaram o uso natural, semelhantemente as mulheres deixaram o uso natural, ou seja, contrário à natureza. É algo fora do natural, porque Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, e é só você, não precisa nem ser muito inteligente para saber que realmente não tem nada a ver com o natural, com o curso da natureza que Deus fez. Basta você ver, homem com homem não gera família, mulher com mulher não gera família. Então, não se faz família, homem com homem. Não existe homem relacionado com homem que vai gerar filhos. E então é só olhar para a ciência, para olhar para a nossa própria biologia, e nós vamos ver que é fora da natureza. Mas o homossexualismo tem a base na falta de Deus, o texto diz, porque os homens não glorificaram a Deus, Deus entregou as paixões infames e eles se inflamaram em sua sensualidade. O homossexualismo faz parte de rejeição, faz parte de revolta, faz parte de... E o mundo inteiro está ensinando que isso é bom, que é questão de respeito. E que se falar contra esse pecado, você está sendo preconceituoso. Mas eu gostaria de dizer que falar contra o pecado é uma das formas de amar. E nós queremos declarar o nosso amor a qualquer pessoa, o homossexual. Mas exatamente por amor eu tenho que dizer, você está fora, está contrário à lei natural de Deus. E eu queria nesse tempo apenas citar um homem chamado Ló. Ló viveu em umas cidades antigas muito conhecidas como Sodoma e Gomorra. Ele viveu ali porque era uma cidade muito próspera e muito rica. E ela participava das cidades que ficavam nas campinas do Jordão. E Ló engrandeceu a si mesmo naquele lugar porque ele tinha um comércio muito bom, era uma cidade então próspera. O que significa que eu queria apenas falar de Ló, que era um crente. A Bíblia chama Ló, o justo Ló, mas que estava perdido ao ser cúmplice da homossexualidade por causa da conveniência que ele tinha em estar ali. Eu gostaria então de dizer à igreja do Senhor, não seja cúmplice como Ló. Ló perdeu a família dele por causa da sua cumplicidade, da sua fragilidade espiritual. Nós temos que amar a pessoa, mas não podemos ser cúmplices do pecado, como eu estou aqui colocando essa mensagem conforme a Bíblia diz, porque eu não tenho opinião própria. Eu não tenho opinião própria em relação ao homossexualismo, mas eu tenho a opinião, a palavra de Deus, que é absoluta, clara e real. E eu não fujo da palavra de Deus. Não é a minha opinião, é a palavra de Deus. E Ló, por um momento, deixou a palavra de Deus por sua opinião própria. Ele estava ali às portas de Sodoma e Gomorra, seu comércio estava sendo próspero, ele estava crescendo e por isso ele apoiou o homossexualismo. Essa mensagem não tem como objetivo tratar profundamente do tema, mas eu quero já dizer que é pecado. O homossexualismo pela Bíblia é pecado. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus não criou uma terceira raça. Deus criou homem e mulher, uma raça chamada raça humana, e nessa raça humana ele dividiu entre macho e fêmea. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, serão os dois uma só carne, terão filhos e filhas, etc. Isso é natural, isso ninguém vai poder ir contra, porque esse é o curso da natureza. É isso que Deus fez. Mas Ló estava ali, por causa do seu comércio, apoiando o homossexualismo. Querido, eu quero lhe dizer que a igreja do Senhor tem apoiado não somente esse pecado, mas tantos outros. E sabe qual a razão? Em nome do dinheiro. E o dinheiro, exatamente, o amor a ele, o comércio, agradar as pessoas, e assim, em nome dos seus próprios objetivos, os seus objetivos pessoais,
as pessoas têm apoiado todo tipo de pecado. Pregadores têm apoiado, porque senão ele perde famílias, ele perde o seu conceito, ele se torna um chato ou chamado de preconceituoso. Ou seja, os seus objetivos pessoais, o não negar a si mesmo, o engrandecimento próprio, engrandecendo a criatura ao invés do Criador, faz ele apoiar também o homossexualismo. Então eu gostaria de deixar aqui nessa mensagem profética, nessa primeira parte da mensagem profética, que nós não devemos de forma alguma apoiar o pecado. Amar sim o pecador, apoiar o pecado jamais. Ajudar aqueles que estão querendo sair das garras de Satanás, do pecado, da rejeição, e as pessoas que estão enveredando pelo mundo do homossexualismo, todas elas têm problemas de alma, problemas seríssimos de alma. O homossexualismo é uma das maiores provas de uma pessoa que está sofrendo de problemas de personalidade, porque ele nasceu homem ou nasceu mulher e não quer ser o que ele é. Então é um problema de alma, e isso Jesus pode resolver, e é importante que as pessoas possam buscar Jesus, é importante que a igreja do Senhor pregue o verdadeiro evangelho. Mas gostaria de então passar já para o segundo assunto, a teologia da prosperidade do mundo gospel. Queridos, a igreja também está crescendo, falando muito da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade, nem posso ser, porque eu sou filho de Deus, e Deus é rico, Deus é o dono do céu e da terra. E Jesus, na sua glória, está ali com cinto de ouro, e assim, vestes resplandecentes, e etc. Ele é rei dos reis, e rei rico, ele é dono de todas as coisas, ele é o dono do ouro e da prata. Então jamais serei contra, até porque, como eu disse, filho de Deus é próspero, é rico. Mas quando eu falo a teologia da prosperidade, as pessoas estão ensinando você a amar o dinheiro, amar as coisas e deixar Deus de lado. E esse é o problema, está ali em Romanos, as pessoas dizem, estes se tornaram cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então por isso que essa palavra ganância, esse desejo de crescer e deixar Deus de lado, isso tudo tem atrapalhado a igreja do Senhor. Eu entendo que a igreja do Senhor tem pregado no Evangelho, a igreja chamada do Senhor, porque não é do Senhor, as grandes igrejas, bigs igrejas, até pequenas também, têm pregado o Evangelho por aqui e por agora. E as pessoas são medidas pelo tamanho do templo, pelos bens, pelo som, pelos carrões que os seus pastores dirigem, e elas têm sido medidas pelas almas. A igreja está até vendendo e comprando as almas humanas, as pessoas se tornaram objetos, isso tudo faz parte da ganância, da teologia da prosperidade. Os pastores chamam minhas ovelhas, meus discípulos, meus filhos, meu não sei o que, tudo é meu, minha. Isso tudo faz parte da teologia do aqui e do agora. Se você olhar, as igrejas no mundo inteiro estão pregando o evangelho que não prepara as pessoas para o encontro com Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Todos os profetas pregavam o preparo para se encontrar com Deus. Temos que ver uma vida aqui boa, sim. Jesus disse isso, Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir, tudo isso o Pai Celeste sabe que vocês precisam. Ou seja, ele está dizendo, se uma pessoa realmente para de se preocupar com o que vai comer, beber ou vestir, essa pessoa está próspera. Mas não é isso que está acontecendo na igreja. A igreja está sim, até no momento da oferta, preocupada com o que vai comer, beber ou vestir, com aquela semente que vai colocar ali, porque ele tem que conseguir coisas. Queridos, isso faz parte da ganância, do pecado da igreja hoje. E o terceiro tema que eu quero, depois vocês vão ver, que eu vou engatar os três temas: homossexualismo, teologia da prosperidade e idolatria. Então a idolatria, que é a volta do homem para si mesmo. A falta, então, tudo em Romanos ali começa falando do capítulo 18, que a ira de Deus se desce do céu à terra sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça e que adoram a criatura ao invés do Criador. Então, na verdade, a idolatria, ela é o passo, ou seja, como se ela fosse a outra base. Eu deixo Deus de lado e construo uma outra base para a minha vida. Então, então, se eu construo outra base, então mesmo que a minha construção tenha uma superfície, uma casca, uma aparência de crente, eu não tenho uma base que é certa. A base é Deus ou é a idolatria? Se a minha base for Deus, eu não serei jamais homossexual, idólatra, adúltero, perverso.
Se a minha base é Deus, eu não vou precisar pensar em teologia da prosperidade, porque eu já sou próspero, eu sou filho de Deus. Eu vou trabalhar, se eu ganhar milhões, vou fazer missões e etc. Vou fazer o que Deus manda fazer, como Jó era muito rico e era um crente. Não há problema quanto a isso, não há dificuldade nenhuma. Vou ofertar porque eu já sou de Deus e não porque eu vou ganhar alguma coisa de Deus. Então, entenda que eu estou querendo fazer um engate nessa mensagem agora. Em Romanos vai falar de base. A base é Deus ou a base sou eu mesmo, a idolatria? Se a base da minha vida for Deus, eu não vou ser homossexual, vou repetir, não vou ser prostituto, não vou ser perverso, não vou ser ganancioso, não vou ser desobediente aos pais, vou comprar e vou pagar, não vou ter uma afeição fora da natureza do que Deus fez, se a minha base for Deus. Mas os homens deixaram Deus, veja o texto de Romanos, abandonaram Deus e amaram mais a criatura do que o Criador, se tornaram idólatras. Então a base dele deixou de ser Deus, ele construiu uma outra base que é o ídolo. Às vezes ele mesmo é o ídolo dele mesmo, eu, o self, ou então outra pessoa, ou então uma coisa. E então se ele troca de base, ele se torna homossexual, se torna ganancioso, se torna ímpio. Ele vai, como eu disse, cometer um suicídio emocional, espiritual e físico. Então eu quero, nessa mensagem profética, clamar à igreja do Senhor que volte-se para Deus. Que volte-se para Deus, porque o texto de Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se derrama ou se revela desde os céus. A ira de Deus é fato, queridos. A ira de Deus contra a rebelião, contra a desobediência. As coisas estão acontecendo. O mundo está de mal a pior. O mundo é uma verdadeira ferida aberta com uma casca por cima e parece que está tudo bem, mas o mundo não está bem. Os políticos não resolverão os problemas dos homens. O texto do Salmo, o salmista Davi diz: não confieis em príncipes nem em filhos de homens em quem não há salvação. Eles são pó, eles vão virar pó. Você vai ver que os homens não vão resolver os seus problemas. Os homens que são seus ídolos não resolverão os seus problemas. Hoje a pessoa que diz que está apaixonada por você, amanhã pode te matar. Hoje a pessoa que diz que te cobre, que é a tua cobertura, pode se jogar com você do prédio, como aquele pai fez com aquele filho. Queridos, é hora de trocar, de voltar para a base, deixar os nossos ídolos e voltarmos para Deus. A igreja também gospel hoje tem muitos ídolos, são pessoas, são artistas, são músicos que são ídolos, são jogadores famosos que se tornam gospel e que se tornam e continuam sendo ídolos das pessoas, são pregadores famosos que se tornam ídolos das pessoas. E se os ídolos forem a sua base, pode ter certeza que você vai apoiar não só o homossexualismo, não só a teologia da prosperidade sem Deus, o aqui e agora, porque eu chamo a teologia da prosperidade do evangelho do aqui e do agora, que é um falso evangelho, que não é o evangelho de Deus. Então, o tema da mensagem hoje é a volta para Deus. Eu falei sobre o homossexualismo, a teologia da prosperidade e a idolatria. Mas tudo isso, o homossexualismo e essa teologia da prosperidade, que é o evangelho do aqui e agora, eles vêm realmente da idolatria. Agora, se eu troquei essa base, eu sou ídolo, ou eu tenho ídolos, a ira de Deus sobre mim se manifestará. Então, como profeta, eu digo: voltemo-nos para Deus. É hora da igreja se arrepender. É hora de nos arrepender dos nossos ídolos, dos nossos templos. É hora de pararmos de falar em futebol e falarmos em Jesus Cristo. É hora de pararmos de exaltar os nossos times de futebol e exaltarmos aquele único que morreu na cruz em nosso lugar. Aquele único que deu a vida por nós e que nunca pregou a mensagem, como muitos pastores têm pregado, só falando em time de futebol. Que nunca pregou essa diversão como o único Deus das pessoas, o Deus do entretenimento. Mas o Jesus que pregou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É hora de realmente voltarmos a Deus e colocarmos Deus na nossa história, porque em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É hora de sermos reconciliados, porque o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Pelo sangue do Cordeiro de Jesus, nós somos novamente reconciliados com Deus e podemos chamá-lo de Abba, de Pai, de fonte, de raiz, de sustento à nossa vida. Vivemos aqui, mas o apóstolo Paulo também dá outro conselho. Ele disse: a nossa esperança é em Cristo. Se limitar só essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é hora de não sermos mais miseráveis, de sermos pessoas que vivem aqui, nesta terra, mas que não somos daqui, que tem dinheiro aqui, mas que usa o dinheiro aqui para fazer grandes obras para o Senhor, como Jesus fez.
é hora de colocarmos nossos dons, é hora de buscarmos a Deus, é hora de sermos santos na nossa sexualidade, homem é homem, mulher é mulher, casarmos direito com a nossa esposa, no caso dos homens, com o seu esposo, no caso das mulheres, terem filhos santos e santificados, é hora de restaurar a família em Deus. É hora de buscarmos a Deus, é hora da igreja chamada Igreja do Senhor se arrepender, porque eu creio que há uma pequena igreja dentro dessa chamada grande igreja, mas não adianta ficarmos amargurados, nós temos que ouvir a palavra e voltarmos para Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ouça essa palavra, que Deus, o nosso Deus, te abençoe. Quero orar. Querido Pai, como profeta do Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, seja aberta por Ti. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abra a porta dessa palavra, para as pessoas entenderem que não podem mais viver em pecado e ficarem impunes. Que as pessoas sejam tocadas num vislumbre da Tua glória, primeiro do Teu amor, mas também sejam, Senhor, tocadas pelo poder da Tua ira, para saberem que não podem brincar com o Senhor, porque quem brinca com o Senhor terá tantas consequências terríveis. Porque a Tua palavra diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Pai, abençoa o Teu povo, que por meio da Tua palavra, dessa mensagem, haja arrependimento nos corações, arrependimento em quem está liderando igrejas, verdadeiros sacerdotes nas suas sinagogas, que acham que são donos das almas humanas, que pregam a teologia da prosperidade e as pessoas estão cada vez mais longe do Senhor, que Senhor, que apoiam o pecado como Ló apoiou o homossexualismo, apoiam por causa do seu próprio nome, dos seus próprios conceitos pessoais. Senhor, nos livra de nós mesmos e faz-nos homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.